Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, com a ajuda de Deus, daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas do primeiro trimestre da faixa etária dos adultos, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Especificamente, estudaremos a lição de número 2 para o dia 10/1/2021, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto áureo da nossa lição encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 31, e está escrito assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A verdade prática nos diz o seguinte: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. A leitura bíblica, o texto base, João capítulo 16, versículos 7 ao 13. Versículo 7 está escrito assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Na lição passada, vimos, aprendemos, conhecemos quem é o Espírito Santo. Mas hoje, na segunda lição, estudaremos sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Aliás, Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está conosco, conforme nós verificamos, e eu já quero compartilhar esta leitura com você no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo de número 14, nos versículos 16, 17 e 18. Palavras do próprio Mestre, ele falou: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Logo, no ponto central,
nós destacamos que o Espírito Santo, ele atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação dos homens. No primeiro tópico da lição, veremos o Espírito Santo como promessa. Ora, todos nós sabemos que no plano da salvação há uma atuação direta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um exercendo funções específicas. Mas aqui já queremos abordar o Espírito Santo como promessa. Ora, a promessa existe porque existe um plano, a promessa messiânica. E que plano é esse? A salvação da humanidade, que, como nós sabemos, envolve as três pessoas da Trindade, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras por meio dos seus servos, os profetas, a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 2, assim está escrito: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Isso inclui neste plano, nesse anúncio, inclui a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica, a promessa da vinda do Messias, ela é acompanhada da promessa da vinda, da manifestação do Espírito Santo. Se não, confiramos o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo de número 32, versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Ainda no livro de Isaías, capítulo 42, versículos 1 e 2, está escrito assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Percebamos que as palavras servo e eleito estão grafadas, iniciadas com letra maiúscula, o que significa dizer que faz referência à pessoa bendita do nosso Salvador, o nosso Cristo. E no restante do versículo diz: pus o meu Espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Versículo 2: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ainda no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 61, versículo de número 1, assim está escrito, fazendo ainda menção da promessa do Messias, acompanhada da promessa do Espírito Santo. O texto nos diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos.
enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isso tudo é confirmado. Tais promessas são confirmadas no Novo Testamento, se não vejamos Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo de número 18, está escrito: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Lucas, capítulo de número 4, versículos 18 ao 21. Lucas, capítulo 4, versículos 18 ao 21. Assim está escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e aos olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Sim, vejamos que as promessas feitas no Antigo Testamento, referentes ao Messias, ao Cristo, elas também vieram acompanhadas da promessa ou de promessas que também se cumpriram cabalmente acerca do Espírito Santo de Deus. Logo, de forma simples, nós vemos, nós sabemos e nisto cremos: a salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas desde o Antigo Testamento para todos os judeus, para todos os cristãos e para toda a raça humana. Isaías 44, versículo 3, diz-nos o seguinte: Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Joel, capítulo de número 2. Joel, livro do profeta Joel. Leiamos também este texto, capítulo de número 2, versículos 28 ao 32, que nos diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Além desta promessa messiânica, vejamos também o Espírito Santo como promessa na antiga
aliança. Convenhamos, todos nós sabemos que há uma clara e grande diferença no que diz respeito à ação, à atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Há uma diferença muito clara da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. As múltiplas manifestações dele, do Espírito Santo, são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a separação ou a unção, a consagração na vida de profetas. Números capítulo 12, versículo 6, ou a capacitação de liderança. Juízes 6, 34. 1 Samuel 16, 13. Essas habilitações eram de ordem espiritual, a exemplo de profecias, Números 11, 25, revelações divinas, Ezequiel capítulo 8, versículo 3, e milagres, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 12. Mas também eram de ordem de aptidão ou aptidões individuais e artísticas, a exemplo do que está escrito no livro do Êxodo, capítulo de número 31, versículo de número 3. Vejamos o que está escrito, Êxodo 31, versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Artifício aqui, habilidades artísticas, também de ordem de habilidade para liderança militar e política. Juízes 3:10, Zacarias 4, 6 e 7. Percebemos de forma bem clara que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento já se inicia no livro do começo. Gênesis capítulo 1, já vimos, identificamos na lição anterior e sabemos que ele está a agir. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Desde o capítulo 1 do Gênesis até o último capítulo do profeta Malaquias, nós vemos a ação, a atuação do Espírito Santo. Mas esta ação diferencia-se da ação do Novo Testamento, uma vez que no Antigo Testamento ele vinha, capacitava, enchia os homens para um determinado fim, mas após ele retornava para os céus. Assim, ele sempre esteve atuando, agindo, presente na antiga aliança. Mas temos também a ação do Espírito Santo no Novo Testamento como a promessa do Consolador. Sim, vimos agora há pouco que a vinda do Consolador, do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santa, ela estava associada à volta de Jesus aos céus. O próprio Jesus falou: convém que eu
vá. Percebamos, o próprio Jesus falou: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória de Cristo Jesus no Calvário. Se não, vejamos Atos, capítulo de número 2, versículos 32 e 33. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 32 e 33. Deus ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O apóstolo Pedro está se referindo à manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e ele está corroborando essas palavras, dizendo que a vinda do Espírito Santo no meio da igreja, na vida da igreja, estava ligada como promessa ou ao cumprimento da promessa vinculada à obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Logo, Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador à sua igreja. Sintetizando este tópico, nós vemos claramente a participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa messiânica, na antiga aliança e na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este Espírito Santo que foi derramado sobre os homens, que inundou o coração dos homens, em especial a partir do dia de Pentecostes, ele consola e ensina. Sim, o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. Jesus falou: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador com o Filho, ou seja, alguém que possui as mesmas características, os mesmos atributos, que tem a mesma procedência, simplificando. O Espírito Santo é Deus, assim como Jesus Cristo também é Deus. O termo grego parácletos, outro, parácletos, vem da preposição para ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, e significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Ele é o nosso Paracleto. Sim, ele é aquele que nós chamamos para estar do nosso lado, para nos defender, para interceder por nós, para interceder e ajudar a sua igreja. Esse vocábulo Paracletos ou Paracleto
aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. 4 dessas vezes referentes ao Espírito Santo. João 14:16, João 14:26, João 15:26 e João 16:7. E uma se refere à pessoa bendita de Jesus, fazendo alusão à sua ação como o nosso advogado. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo de número 1. Portanto, a ideia de Paracleto é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução Consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Sim, lembremos-nos que o próprio Jesus falou: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará, vos enviará outro Consolador. O Consolador que estará do teu lado para te consolar e também para te ajudar, para te consolar e também te defender, para te consolar e também interceder por vós. Afinal, o apóstolo Paulo diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este Espírito Santo que está do nosso lado para nos ajudar, ele também está para nos ensinar. Ele é o nosso ensinador por excelência. Sim, o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, que tem a mesma glória, possui o mesmo poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro Consolador, alguém igual a mim, alguém com as mesmas prerrogativas do Filho, alguém com os mesmos atributos do Filho, onisciente, onipotente e onipresente. Jesus disse que o Pai ensina, João 6,45. O ensino era parte do ministério de Jesus, Mateus 14:23, Mateus 7:29. De modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. João 14:26 nos diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele é consolador e também é o nosso ensinador. Aliás, é ele quem nos ensina por excelência a compreender as Escrituras Sagradas para a nobre e sublime missão da igreja, que é a evangelização. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 13. Este Espírito Santo que consola, que ensina, ele é o nosso ajudador. A versão revisada de Almeida traduz Parácletos ou Paracleto por ajudador. Sim, porque o Espírito ajuda-nos cotidianamente nas nossas labutas, no nosso dia a dia, imprimindo em nós o caráter de Cristo e nos conduz e nos guia
e nos carrega até o final da nossa jornada. Ele, sim, com toda certeza, nos ajuda em nossa fraqueza. Olha o que Paulo escreve aos irmãos da cidade de Roma, Romanos, capítulo 8, versículo de número 26. Paulo diz o seguinte: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque nos momentos de fraquezas, olha o que Paulo diz, não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus disse que o ajudador, João 14, 26, olha as palavras de Jesus, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E é bom lembrar que ninguém se lembra de algo que não viu, que não ouviu, que não leu ou que não aprendeu. Por quê? Porque lembrança é algo que vem da memória, que já está na memória. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia é pão, é alimento, é o que sacia a nossa alma e alimenta o nosso espírito. Se eu não leio a Bíblia, se eu não medito na Bíblia, eu vou adoecer. Aliás, é por esta razão que existem muitos crentes fracos e doentes na fé, porque não se alimentam mais da palavra de Deus, pão que alimenta a nossa alma. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar a Bíblia e nem se preparar para fazer a obra de Deus. E eu me lembro agora de um corinho que ouvimos muito, em especial nos cultos infantis. Leia a Bíblia e faça oração. Quem não ora, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Consequentemente, diminuirá. Leiamos a Bíblia, creamos na Bíblia, meditemos na Bíblia e anunciemos a Santa Bíblia, palavra de Deus. E assim, nós chegamos à síntese do segundo tópico, afirmando que o Espírito Santo atua como consolador, ensinador e ajudador do crente. Glória a Deus por isso. Ele consola, ele ensina, ele nos ajuda. E agora chegamos ao terceiro e último tópico da lição. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento, como por exemplo João 8,46, João 16,8, primeira carta aos Coríntios 14,24 e Tito capítulo 1, versículo 9. É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas da incredulidade, isso é, o pecado. Do pecado porque não creem em mim, disse Jesus. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus
já havia dito que tal pessoa já estava condenada. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual. Não são as nossas palavras eloquentes, não são as nossas palavras bonitas, não são os nossos excelentíssimos sermões que convencem o homem do pecado, mas é a pessoa bendita do Espírito Santo que convence o homem do seu estado de pecaminosidade, de miséria espiritual, e as leva a reconhecerem que só o Senhor Jesus Cristo tem poder para transformar, para libertar e para salvar o homem dos seus pecados. O Espírito Santo, ele também convence o mundo da justiça. A justiça a que o Espírito Santo convence, ou da qual o Espírito Santo convence o mundo, é a injustiça impecável de Cristo. João 8:46. Vejamos o que está escrito. João, capítulo 8, versículo de número 46. Assim está escrito: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à direita, à destra de Deus, intercedendo por nós. Romanos capítulo 1, versículo 4, aos Hebreus capítulo 7, versículo 25. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua convencendo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos de salvação. É por meio do Espírito Santo que chegamos ao entendimento que esta salvação não é possível através das nossas ações, dos nossos méritos. É através do Espírito Santo que chegamos à compreensão que a nossa salvação é obra, é graça, é dádiva do Deus Todo-Poderoso através da pessoa bendita do seu Filho, Jesus Cristo. O Consolador nos leva ao nosso advogado. Lembremos-nos do que disse João na sua primeira epístola universal, capítulo 2, versículos 1 e 2. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. É o Espírito Santo que nos leva à pessoa do nosso advogado, Jesus Cristo. Esse mesmo Espírito que convence o homem do pecado e da justiça, também o convence do juízo. Jesus mesmo disse: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo na cruz do Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, convence o mundo do julgamento. E que julgamento é esse? Que juízo é esse? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz do Calvário. E Satanás automaticamente,
perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus através da ação, da atuação do Espírito Santo de Deus. Todavia, esse julgamento se refere também ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos, quando será lançado no lago de fogo e enxofre para todos sempre. Ou seja, esse juízo refere-se ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário e ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus Cristo para a glória de Deus. E assim, nós sintetizamos o terceiro tópico da lição, afirmando que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E agora nós chegamos à conclusão desta lição e afirmamos que, diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de Consolador aplicado ao Espírito Santo é inerente à sua obra e à sua natureza. Sim, aprendemos que o Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, em obediência às Sagradas Escrituras, e age no mundo no processo da salvação. Que Deus te abençoe. Nós finalizamos, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.